Tudo bom? Vou aproveitar que hoje é domingo. Eu estava gravando um material para um grupo fechado que eu tenho, um grupo fechado que é só de mulheres, e exatamente para a gente poder falar sobre o corpo da mulher, sobre a percepção mais profunda do corpo da mulher, percepção de, como eu posso dizer, percepção de sensação, de emoção, de sensibilidade, de espaço interno. E eu resolvi gravar um pouco ao vivo, aproveitar que tem essa ferramenta, só vou fazer alguns ajustes aqui. Opa, agora sim. Deixar uma luzinha um pouquinho mais forte. Certo. Aproveitar exatamente um momento mais informal do domingo, o momento que eu tô em casa, no chão da sala, tô com uma roupa leve, confortável. Oi, amigo. Para conversar um pouco sobre os drops da Corpo e Fala. De onde vem o drops da Corpo e Fala? Onde vem essa forma de pensar, essa forma de olhar o mundo? De repente tem gente que não sabe exatamente como foi a minha formação. A minha formação veio de muitos processos de expressão corporal, muitos processos de dança, teatro, realmente expressividade num nível de corpo, e não só no nível de corpo, mas um nível de fala também, a fala expressiva. Depois disso eu busquei algumas formações por necessidade própria e por necessidade da vida ou das percepções que surgiam na vida das pessoas que eu atendia, né, que eu trabalhava. Elas tinham uma necessidade mais terapêutica de poder olhar mais profundamente para aquilo que estava acontecendo com elas. Quando você trabalha com o outro, quando você trabalha com o corpo do outro, você precisa acolher tudo que vem nesse organismo, tudo que vem nesse ser que está ali junto contigo. Então eu fui para as formações além de expressão, fui para as formações mais terapêuticas de corpo, formações terapêuticas, tudo bom, Zili? Que bom te ver também. Formações mais terapêuticas de corpo e de mente, porque a gente precisa poder entender como a mente das pessoas se constitui, como a história daquelas pessoas, a história mental, a história emocional daquelas pessoas se coloca, se compõe naquele corpo. E porque muitas vezes, trabalhando só com o corpo das pessoas, isso tudo era acessado. Mas isso tudo é expressão. E digamos, a maior forma de expressão que a gente tem está na nossa fala, está no momento que a gente consegue trazer toda a subjetividade que está no corpo, que está no organismo, e consegue colocar isso em palavras. Às vezes é possível colocar em palavras, às vezes não é nem necessário. Então os drops da Corpo e Fala, que é o objetivo de eu estar um pouquinho com esse material hoje e fazer um drops bem relax na sala de casa no domingo, depois que eu já gravei uma videoaula para um grupo fechado, esse drops tem o objetivo de fato de poder entender por que o corpo ele não pode estar separado da nossa oratória. Por que tudo aquilo que a gente está trazendo corporalmente como memória, como emoção, como informação, não pode estar separado do que eu vou expressar como conteúdo? Eu lido muito com as questões de oratória, lido muito com a questão da apresentação. Atualmente estou trabalhando com uma abordagem que veio da minha experiência junto com o pessoal empreendedor, que chama pitch. O pitch, originalmente, ele pode ser conhecido como pitch de elevador, ou pode ser conhecido como aquele pitch de 10 minutos que as startups fazem para buscar investimento. O pitch, especificamente, ele tem uma forma de construir o conteúdo muito objetiva e, sim, muito analítica, para que esse conteúdo seja expresso de uma forma com que toque o outro. Com que o outro enxergue aquilo que ele precisa ver. Então, se eu estou fazendo um pitch para investidor, eu preciso organizar de determinada forma as informações para que esse pitch chegue com as informações que o investidor quer ver, né? Porque no final eu quero ser investido. Se eu tenho um pitch de negócio, eu quero fazer uma venda, eu preciso
poder tocar essa pessoa que eu gostaria que fosse meu cliente. Mas isso não acontece só, e de repente é isso que eu gosto de conversar às vezes com as pessoas quando eu estou fazendo o Drops da Corpo e Fala. Isso não é só uma questão estética da oratória, ou da forma com que eu falo, ou do jeito com que eu me expresso, se eu me expresso melhor ou pior. Não. A minha voz, esteticamente, ela pode ser organizada, eu posso ajustar a fluência, eu posso ajustar, né, ritmo, velocidade, eu posso ajustar o timbre, o ajuste de ressonância para que ela tenha um impacto. Eu posso ajustar se ela vai ser uma voz mais aguda ou se ela vai ser uma voz um pouco mais grave, dentro da minha possibilidade também de voz. Mas isso tudo é uma questão de aprimorar, uma questão estética da minha fala. E ela está muito enraizada no que eu trago no corpo. Se essa fala, de novo, não tem um corpo estruturado, não tem um corpo atento, não tem um corpo presente e que entende de fluência corporalmente, de ritmo, de movimento corporalmente, ela por si só, essa oratória já fica prejudicada. Eu aproveito muito momentos que eu tenho, como hoje, um momento que eu fiz uma aula para esse grupo fechado, que era praticamente uma aula de sensibilização, de começar a sensibilizar pela respiração, pela consciência corporal, começar a perceber mais profundamente o que o corpo está dizendo. Trazer uma respiração que vem como se viesse do alto da cabeça até a base do corpo, até o períneo. Né? E do períneo, essa respiração passa pela virilha, passa pelas coxas, passa pelas pernas e vai até os pés. E assim a respiração vai acontecendo e vai ativando o corpo. Então, eu poderia ser uma fonoaudióloga, que eu tenho formação em fonoaudiologia, eu poderia ser uma fono que está falando para vocês da fisiologia da respiração. Mas existe uma respiração mais sutil, e aí sim, vem dessas minhas outras formações, dos processos de terapia corporal, do processo do yoga, do processo de contato com o corpo. Existe uma respiração que é muito mais profunda que isso, e que te dá primeiramente sensibilidade. Sensibilidade para perceber o que você tem como potencial, e sensibilidade para perceber aquilo que é dificuldade no corpo e no organismo. Então a gente começa por aí, a gente começa sensibilizando o corpo, a gente começa sensibilizando a respiração. Depois, aos poucos, esse corpo vai ganhando estrutura, ele vai ganhando abertura. Se ele é um corpo que fica mais fechado, a gente precisa poder posicionar, a gente precisa poder encontrar o eixo. E isso também é um detalhe muito rico, porque para poder encontrar eixo, eu preciso entender que cadeias musculares estão ativando e abrindo o espaço do meu corpo e que cadeias musculares estão fechando e estão gerando espaços restritos no meu corpo. Então a gente tem que entender profundamente de muita coisa, muita informação. Eu poderia olhar só para a questão estética como fonoaudióloga, mas é mais rico a gente poder ir um pouco além. É mais rico poder olhar como esse corpo se constituiu para de repente gerar esse bloqueio de voz. Muitas pessoas têm uma voz como se tivesse, né, alguns bloqueios, e a gente percebe às vezes esse bloqueio de uma forma física, não é um bloqueio patológico, orgânico, mas é um bloqueio de comportamento corporal aprendido. Então a gente precisa poder olhar um pouco mais sobre isso, para isso, né? Nos momentos de relax, o que a gente faz? A gente sensibiliza esse corpo, a gente olha para ele, a gente aproveita um domingo e aqui tem um solzinho gostoso para sentar um pouco no chão, para mexer um pouco a perna para um lado e para o outro, para mexer um pouco os ombros, para fechar um pouco os olhos, respirar um pouco mais profundo, tentar perceber essa respiração não só como uma respiração dos pulmões, mas com uma respiração que ativa todo o organismo. E depois disso, sim, no momento que eu conheço esse corpo e que eu tenho bem estabelecido comigo esse processo de comunicação intrapessoal, que é a minha comunicação comigo mesma, de eu entender
que tipo de emoção tem nesse meu corpo e onde, que tipo de crença, de pensamento e de valor tem nesse meu corpo e onde. Então, depois que essa comunicação intrapessoal está bem estabelecida, eu consigo sim modificar e me apropriar daquilo que eu preciso. Eu consigo chegar lá no pitch, né? Eu consigo chegar no processo mais externo de fazer uma venda, de fazer uma apresentação, de fazer uma palestra, de dar uma aula, me apropriando do conteúdo, me apropriando das informações que eu tenho como lastro, como base, das informações que a minha experiência me deu e que a minha forma, pensamento me ajudou a organizar. Por quê? Porque eu tenho estrutura, eu entendi o que eu carrego. Não é como se eu colocasse as informações de fora para dentro. Eu trago algum conteúdo que é completamente desconhecido para mim e eu me aproprio desse conteúdo e tento colocar no meu organismo e criar as mudanças necessárias para que as coisas aconteçam. Não, é um processo um pouco invertido. Com o tempo, quando a gente aprende a fazer isso, se a gente precisar, é mais fácil pegar algo de fora e trazer para dentro e organizar. Mas primeiro a gente tem que trazer o que tem constituído aqui. É preciso que essa comunicação intrapessoal esteja bem organizada. É preciso, para eu desenvolver um pitch, que eu compreenda como é o meu processo de pensamento. E para isso eu uso uma outra ferramenta que chama mapeamento mental, que é entender e é criar simbologia, é até utilizar algumas informações que vão vir como se viesse de um design thinking, onde a gente vai trazendo a informação mais simbólica para aquela forma de pensamento que tem, para depois poder colocar isso como uma apresentação, colocar isso como uma palestra, colocar isso como uma informação, um processo de expressão que de fato vai tocar e vai inspirar o outro que vai me ouvir, ou que de fato vai atingir o meu público e ter efeito dentro daquele objetivo que eu estou estabelecendo. Então os drops da Corpo e Fala, eles estão vindo muito no sentido da gente conhecer o próprio organismo, conhecer o próprio corpo, porque para eu poder me posicionar diante do outro numa apresentação pública que tanto pode gerar medo, eu preciso conhecer o meu organismo, eu preciso conhecer os meus eixos, os meus pontos de apoio, os meus pontos estruturais de firmeza. Eu preciso conhecer o movimento do meu olho. Eu preciso entender como o meu sorriso se estabelece, como a minha expressão se estabelece, como as minhas mãos se movimentam, como é todo esse processo no meu corpo. E se eu tenho alguma dificuldade com isso, então a gente entra com técnicas específicas para ajustar essa dificuldade. Depois disso, eu vou começar a construir uma estrutura de respiração suficientemente boa para gerar a voz que eu preciso ter, a voz de impacto que eu preciso ter. Então todo esse processo não tem como separar, não tem como eu separar o corpo da respiração, da fala, da oratória, da expressividade, da construção do conteúdo que está muito baseado no mapeamento mental. Não tem como eu fazer essa separação. Isso é um processo. A gente pode fazer isso num momento, pode começar a trazer percepções. Quem tem mais experiência sabe que vai olhar rapidamente, vai ter algumas dicas, algumas referências que vão fazer com que a pessoa já possa se perceber um pouco mais. Mas o bacana mesmo é poder ter um processo onde a gente trabalha com comunicação intrapessoal para desenvolver a comunicação com o outro, para desenvolver o relacionamento com o outro. Esse relacionamento, de novo, ele pode ser um pitch, ele pode ser uma palestra, ou ele pode ser você se posicionando numa equipe, você se posicionando como liderança. Então, estou te mostrando aqui um momento meio relax no domingo. Sei que tem um monte de gente acho que está vendo o jogo, tem pessoas fazendo outras coisas por aí. Eu estou aqui pensando um pouquinho sobre como é me aprofundar um pouco mais, o que está no meu corpo hoje, como é que eu vou começar a semana amanhã, com as emoções, as informações que eu venho trabalhando com o que eu vivenciei nos últimos dias.
Os drops são um pouco nesse sentido. Quem tiver mais curiosidade pode me escrever, pode perguntar sobre a Corpo e Fala. Pergunta como é trabalhar com isso. Adoro bater papo. Inclusive estou desenvolvendo material que está baseado em algumas conversas. Daqui a um tempo ele vai aparecer. Então se você quiser conversar, perguntar algumas coisas, aproveita, manda para mim, tá? Um beijo para os amigos mais próximos, os que eu conheço um pouco menos, ou os conhecidos que estão acompanhando, um beijo também, tá? Tchau, pessoal!